Boa tarde, você que está assistindo esse vídeo provavelmente me conhece, sou o professor Ailton Leonardo Barbosa, professor de Filosofia e Disciplinas Correlatas no Instituto Federal de Goiás, e esse é um vídeo aula tentando apresentar da maneira mais simples possível alguns conceitos-chave, alguns conceitos iniciais em filosofia da ciência, que são os de comunidade científica e de pesquisa científica. Mas para isso a gente vai ter que voltar um pouco atrás e resgatar algumas ideias sobre o que significa ciência, o que é a ciência, qual é a natureza do empreendimento científico. Uma observação que eu tenho que fazer antes de continuar é que esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de maio de 2021, então os exemplos eventualmente dados, que serão dados, têm a ver com discussões que estão em andamento nesse momento, discussões que estão para além da ciência propriamente dita, né? Discussões, na verdade, do âmbito da política, e que espero que estejam superadas em um momento posterior, caso eu venha a utilizar esse vídeo com turmas daqui a alguns anos, não sei, né? Mas eu quero já deixar registrado isso aí, né? A localização do tempo em que isso está sendo gravado. Bom, então a gente tem que ir para um conceito muito básico, né, para a gente voltar para o que é a ciência. E, claro, a ciência é uma palavra polissêmica, né, isso é a primeira coisa que a gente tem que observar quanto a isso, né, que tem alguns sentidos mais gerais e alguns sentidos mais estritos, tá? O sentido mais estrito é o que será utilizado aqui ao longo do vídeo, é o que importa para o conceito de comunidade científica e para o conceito de pesquisa científica, mas é necessário pontuar, né, que existe essa ambiguidade no termo ciência, né, um uso mais estrito, um uso mais ampliado, de acordo com a situação, né? Ciência, em seu primeiro sentido, é simplesmente conhecimento. Então, qualquer conhecimento é ciência, no sentido primário da palavra. Não é esse o sentido que se usa mais comumente para a palavra. Porém, é utilizado com muita frequência o sentido de conhecimento sistematizado. Tá? Então, com frequência, a gente fala da ciência, por exemplo, dos antigos egípcios, da ciência medieval, da ciência dos antigos sumérios, da ciência maia, da ciência da Etiópia medieval e por aí vai, né? Da ciência árabe, também do período medieval, e por aí vai, né? Então, o que estamos referenciando quando falamos disso? Nós estamos falando de um conjunto acumulado de conhecimentos que essas civilizações possuíam em uma determinada área. Então, a ciência física dos babilônicos, né? A ciência astronômica dos antigos babilônicos, né? O conjunto acumulado de conhecimentos que eles possuíam acerca da astronomia, né? E por aí vai. Só que esse sentido de ciência como conhecimento sistemático, como conhecimento sistematizado, ainda não dá conta do que é a ciência moderna. Por quê? Porque a ciência moderna ela é definida principalmente pelos seus métodos, e não só por eles, na verdade, né? Eu estou tentando uma aproximação mais simplificada, mas a gente pode registrar, né, um momento de nascimento, ou pelo menos uma época de emergência da ciência moderna na Europa central e ocidental do século XVII, né, a partir de empreendimentos diversos entre si, inicialmente de vários filósofos e cientistas e matemáticos europeus, né, destacando-se aí, por exemplo, o René Descartes, Francis Bacon, e mais fundamentalmente, né, como um grande experimentador dessa época, né, como alguém que inovou bastante em termos de experimentos científicos, o Galileu Galilei. Ele não é a primeira pessoa, só para constar, né, que aplica sistematicamente um método experimental para chegar a novas descobertas científicas. Só para constar, isso já tinha sido feito antes no mundo árabe, por Ibn Haytham, eu não sei pronunciar o nome dele, né, mas é um pensador, filósofo e físico muito importante no desenvolvimento da óptica. Por exemplo, né, ele já tinha usado um método
experimental muito similar à ciência moderna. Mas aí isso nos traz a uma outra característica da ciência moderna, é que a ciência moderna também ela é caracterizada por ser feita dentro de uma comunidade em que esses resultados vão ser repassados. Então, por mais que, por exemplo, o Ibn Haytham, me perdoem se eu estiver errando completamente a pronúncia, o nome dele, por mais que tenha sido ele revolucionário em relação a seus métodos, né, por ter lançado hipóteses previamente para fazer experimento, para testar suas hipóteses e tudo mais, ele ainda não é capaz de construir uma comunidade científica, ele não constitui, após ele, uma comunidade de pessoas igualmente interessadas nos resultados desses métodos, interessadas em corroborar ou testar esses experimentos para verificar se seus resultados são adequados e também em levar adiante o seu empreendimento de conhecimentos relacionados à ótica, por exemplo. Ou melhor, esses resultados vão ser repassados, mas para outras pessoas que não vão dar continuidade a seus métodos experimentais. Então, que vão continuar fazendo um conhecimento especulativo sobre a natureza da luz, a natureza da visão e dessas coisas. E que vão estar, portanto, em larga medida no campo da filosofia, por exemplo, né? Em um campo que não é, nesse caso, não é experimental. Então, a ciência moderna é definida por uma série de coisas, um conhecimento sistematizado do mundo, um conhecimento metódico das coisas, significa que age através de um método. Não existe só um método científico, na verdade existem várias formas de se pensar metodicamente, se experimentar hipóteses metodicamente, né? Mas uma característica do conhecimento científico, ele se dá através do método. Então, como paradigma geralmente apresentado do método científico, e a ampla espaço para a crítica, de fato há, principalmente, na verdade, nas últimas décadas, já foi muito combatido, mas em um momento inicial para a nossa conversa, para simplificar, vamos dizer assim, o nosso diálogo, a gente pode colocar como uma espécie de paradigma do método científico o método hipotético dedutivo do Karl Popper, né, que, de uma maneira geral, é o que é explicado didaticamente como um método científico. Por exemplo, qual é o método hipotético dedutivo do Karl Popper? Simplificando demais, simplificando radicalmente os seus passos, o Karl Popper vai postular, né, que o conhecimento, uma boa maneira de fazer avançar o conhecimento científico, né, é a postulação de hipóteses que estão sujeitas à testabilidade. E mais do que a testabilidade, a falseabilidade. O que é a falseabilidade? Falseabilidade é a possibilidade de você verificar se algo é realmente o caso, se é verdadeira aquela hipótese ou não. A falseabilidade é a capacidade que nós temos de repetir um dado experimento científico para verificar se as conclusões a que se chegou inicialmente estavam corretas. Isso é a falseabilidade, né? Se você não consegue falsear os resultados daquele experimento, ou seja, se você não consegue provar que aquela hipótese está errada, então ela está corroborada e está provisoriamente aceita. Né? Então, essa é a base do método científico popperiano, né? Que é o método hipotético dedutivo, e vamos tomá-lo como base assim, de um paradigma de cientificidade aqui, para evitar maiores debates metodológicos num primeiro momento que não nos importam aqui. Tá? Que existem, vocês vão ter depois do Popper, vocês vão ter, por exemplo, o Feyerabend, que vai radicalizar, na verdade, acerca do método científico, né? Uma série de livros polêmicos, por exemplo, o Contra o Método, que, apesar do título, é muito mais uma defesa da polissemia da maior polissemia possível de métodos científicos, do maior número de métodos científicos aplicados simultaneamente, né? Então é contra o método, mas não contra métodos, vamos dizer assim, para simplificar bastante a produção do Feyerabend.
E outras posições, como Edgar Morin, por exemplo, né, que defendendo uma posição, né, que veio a ser chamada de teoria da complexidade, né, vai defender uma sobreposição, né, da ideia de que os conhecimentos, né, de que todos os fatores estão de alguma maneira interligados, né, e portanto fazer uma crítica ao método científico tal qual conhecemos de uma maneira geral, né, no sentido mais simples, que tem uma longa herança que vem lá do século XVII, que eu comentei agora há pouco, né, que é uma herança cartesiana, ou seja, que remonta lá ao René Descartes, né, que é a tentativa de testar as coisas na menor simplicidade possível. Né. O método cartesiano, sem entrar também em detalhes aqui, mas o método cartesiano vai se caracterizar, né, por, em primeiro lugar, fazer uma análise, né, ou seja, uma decomposição dos problemas com os quais ele se depara, para resolver os problemas nas menores unidades possíveis, do mais simples ao mais complexo. Tá? Então, essa é uma das bases iniciais da racionalidade científica lá no século XVII, né? Tentar reduzir os problemas ao máximo para você conseguir avançando da maneira mais vagarosa, mas mais segura possível. Né? Essa é a natureza do método cartesiano. Só que o Morin, que já é um pensador do século XX, da segunda metade do século XX, após séculos de desenvolvimento do pensamento científico e filosófico, vai observar que esse método, e vai observar corretamente, né, que esse método com grande frequência vai levar-nos a ignorar a profunda inter-relação em que os problemas estão no mundo como um todo. Tá? Então, o método cartesiano levaria a gente a isolar coisas que talvez não estejam isoladas quando acontecerem como um evento natural, por exemplo. Bom, mas a crítica do Morin e outras críticas contemporâneas também não vão invalidar as definições gerais que vamos fazer aqui. Tá? Então, a ciência moderna, ela caracteriza-se, assim como a ciência em qualquer tempo, né, como um acúmulo sistemático de conhecimentos, tá? Mas o empreendimento moderno, o empreendimento científico moderno é caracterizado por voluntariamente, explicitamente, procurar também um acúmulo, uma continuidade do acúmulo sistemático de conhecimentos. E essa continuidade, ela postula-se, né, o conhecimento científico pressupõe, né, que poderá ser feita da maneira mais segura e rápida possível através do alcance de determinados métodos. Tá? Agora, o que esses métodos também pressupõem, né, por exemplo, o do Popper, que eu peguei aqui como exemplo, pressupõe a existência de uma comunidade científica. E aqui a gente começa a chegar mais no objetivo dessa nossa explanação aqui, dessa nossa aula aqui. Né? Então, o resultado desses métodos tem que ter uma certa publicidade. Tem que ter uma certa publicidade, tem que estar disponíveis para uma comunidade de pessoas interessadas nesses resultados e que podem aceitá-los ou podem desconfiar deles, podem contestá-los ou podem simplesmente querer replicar as condições em que um determinado conhecimento foi alcançado para verificar para verificar o mesmo experimento em andamento, né, para poder fazer a corroboração dele, ou ao contrário, sua falseação, seu falseamento. Tá? Então você vai ter essa comunidade de indivíduos, e eu devo dizer aqui que eu estou empregando o singular de uma maneira que eu estou simplificando radicalmente a coisa, porque o que existe no mundo real, na verdade, são comunidades científicas no plural. Por quê? Porque cada ciência, cada disciplina científica vai ter seu conjunto de regras, seu conjunto de métodos, seu conjunto de paradigmas mesmo, assim, né? E que muitas vezes não são redutíveis entre si. É só você pensar, por exemplo, a diferença radical entre a ciência social, a sociologia, por exemplo, e
E a química, por exemplo, né? Tipo assim, os métodos utilizados necessariamente são diferentes. Né? Então, as condições em que algo é aceito ou não na comunidade científica envolvida naquilo ali são necessariamente diferentes. Inclusive, eu costumo, assim, não só eu, mas em introduções em geral, eu costumo tirar exemplos, principalmente das chamadas ciências duras, ou seja, física ou química, por exemplo. Por quê? Porque, do ponto de vista metodológico, elas são mais simples. Tá? Bom, isso me levará a uma rápida explanação aqui, vou tentar ser o mais rápido possível, né? Que é uma divisão das ciências entre as simples e as complexas. Lá no século XIX, na Alemanha, mas ao contrário do que talvez o senso comum da gente pudesse dizer, por exemplo, nossas experiências pessoais escolares, por exemplo, as ciências simples, as ciências ditas simples, são as ciências duras, as ciências exatas. A física, a química, por exemplo, tomando aí como principais exemplos, né, tipo astronomia, ciências correlatas. E as ciências complexas são as ciências da humanidade, ou seja, sociologia, psicologia, antropologia e etc. E por quê? Porque as ciências duras, as ciências exatas, as ciências ditas simples, nessa classificação aí, que não é, por várias razões, comumente usada, né, mas as ciências simples, nesse caso aí, e existindo casos limítrofes, tá, consideradas entre as ciências simples e as complexas, as ligadas à biologia, tá, as ciências biológicas e da saúde. O que acontece, né? É muito mais fácil você isolar a relação causal entre fenômenos na física, por exemplo, do que em um fenômeno sociológico. Tá? Então, você conseguir estabelecer que algo acontece por conta de outra coisa em um âmbito sociológico é muito mais complicado, é muito mais complexo. Alguns diriam, dependendo do nível do que você está querendo testar, do que você está querendo provar, alguns diriam impossível, do que isolar, por exemplo, a velocidade com que um corpo cai, por exemplo. Tá? Claro que isso não é verdade para todos os fenômenos físicos, a gente pode pensar em fenômenos físicos que adicionar um bocado de fenômenos interagindo entre si, chegando a um grande nível de complexidade, como de fato chegamos o tempo todo. Mas, ainda assim, a quantidade de fenômenos envolvidos na causalidade, em especial no que denominamos causalidade em uma ciência exata, é muito menor do que nas ciências humanas. Por isso, essa classificação, né, não comumente utilizada, né, mas só para explicar, né, só para ajudar a entender, porque nós normalmente tomamos nossos exemplos em metodologia científica da física e da química. É porque é mais simples, é porque é mais fácil imaginar de uma maneira que você consegue isolar a causalidade, vamos dizer assim, né, ou o que você pressupõe como causalidade de um determinado fenômeno. Tá? Em fenômenos psicológicos, fenômenos sociológicos, essa causalidade, muitas vezes, inclusive o próprio conceito de causalidade é abandonado. Tá? Então se utiliza outro tipo de linguagem aí para descrever, por exemplo, porque surge um fenômeno sociológico ou psicológico, contexto de emergência, por exemplo, e por aí vai. Né? Mas é porque a quantidade de fenômenos que estão em interação em um dado momento, né, vindo de todos os lados, para formar um fenômeno é tão grande, né, que o rastreamento dessa causalidade é impossível, né, ou no melhor dos casos, né, no maior dos otimismos possível, extremamente complexo. Tá? Então, voltando aqui ao empreendimento científico. Tá? Então, a gente já vê que a própria definição da ciência nos termos modernos já implica na existência de uma comunidade científica. Tá? Porque, na verdade, um resultado atingido por uma única pessoa, né, que faz lá um experimento científico, né, tipo assim, eureka, descobri tal coisa, mas que não é publicizado, que não está exposto à revisão por seus pares, tá? E esse é um termo utilizado normalmente quando há uma publicação e tudo mais, mas a revisão no sentido de simplesmente você poder explicar
qual foi a hipótese que você estava testando, por exemplo, né? O que é que você estava tentando promover ou provar ou descobrir até, né? Dependendo do tipo de pesquisa em que você está envolvido. Se não há uma possível revisão pelos pares disso aí, então isso que você está fazendo não é exatamente ciência. Por quê? Porque ela não vai, por exemplo, se você guardar para sempre os seus dados sobre isso, o resultado, a informação que você obteve, o resultado desse experimento, a hipótese que você formulou pela primeira vez, a teoria que você desenvolveu, isso não vai se agrupar, não vai se adicionar ao conjunto dos conhecimentos científicos sistematizados daquela dada comunidade científica que pesquisa aquele determinado objeto. Tá? Então, a sua pesquisa vai ter acontecido, você pode ter descoberto uma coisa completamente genial, mas não foi registrado por mais ninguém, né? Você guardou isso para si, né? E isso acabou não participando do desenvolvimento científico tal qual nós costumamos pensá-lo, né? Então, o conhecimento científico ele prevê essa publicização, e essa publicização ela tem um papel fundamental, né, de permitir a criticidade dos dados, permitir que a comunidade científica tenha acesso aos seus resultados, né, para testá-los, para criticá-los, né, para verificar suas eventuais incoerências, as eventuais possibilidades de modificar, de adicionar algo àquela teoria, de verificar se existe uma explicação mais plausível para os resultados que você obteve, se existem explicações alternativas e por aí vai. Tá? Então, a comunidade científica é uma parte vital da explicação do que é o empreendimento científico. Bom, muito bem. Então, a gente tem uma comunidade científica, a gente tem a publicização de resultados. É importante só relembrar aqui, né, que algumas dessas características que eu estou ressaltando aqui, que não são nem todas as características que são atribuídas à ciência, a gente pode pensar na racionalidade, a gente pode pensar... Eu vou deixar isso para depois. Eu ia falar agora da navalha de Ockham, já eu falo dela. Mas a gente pode pensar tanto nessa publicidade que eu falei, como na racionalidade de maneira geral, como a respeito ao princípio de não contradição, como a necessidade de respeitar um princípio de coerência e tudo mais. A maioria dessas características que eu estou descrevendo aí, na verdade a ciência tem em comum com outras atividades intelectuais, como a filosofia, por exemplo. Tá? Então a atividade filosófica também se pauta por isso, mas a atividade filosófica não é propriamente científica, e eu deixo essa discussão para um outro momento, mas não é propriamente científica, nesse sentido da ciência moderna, ao menos, né? No sentido do conhecimento sistematizado, mas não no sentido da ciência moderna, que implica a empiria, por exemplo, né? Ou seja, a experimentação, como eu descrevi agora há pouco. Muito bom. Então, a racionalidade, a publicização, o respeito ao princípio da não contradição, a necessidade de coerência e tudo mais, são algumas características que o empreendimento científico divide, que ele também que englobam também outros empreendimentos, como, por exemplo, a atividade filosófica e atividades intelectuais de uma maneira mais geral. Um princípio mais geral que eu vou precisar destacar agora, e agora eu volto, né, que eu quase que antecipei, né, mas é necessário falar que é um princípio geral de toda atividade racional. Tá? Esse é um princípio, a regra de ouro da racionalidade, embora infelizmente até, né, eu diria que deveria ser lembrado com mais frequência, mas que é talvez o princípio mais básico, ou talvez o segundo mais básico depois da não contradição, né, do princípio de não contradição aristotélico. Mas eu diria que é um dos princípios mais básicos de todo o empreendimento racional, de todo raciocínio, de todo o discurso que se pressuponha racional. Essa regra de ouro é o que é chamado em filosofia de navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é o pressuposto, né, de que
Se você tem duas explicações possíveis, você tem dois modelos possíveis para a explicação de um dado fenômeno, se você tem dois modelos possíveis da realidade como um todo, na verdade, né? Você pode pensar a realidade de uma maneira A e de uma maneira B, e de uma C e de uma D, não importa, né? Mas você tem algumas maneiras mais simples de pensar a realidade e outras maneiras mais complexas, que adicionam mais variáveis, que trazem novos elementos, né? E todas as duas, ou três, ou quatro, ou cinco explicações concorrentes, modelos concorrentes, explicam satisfatoriamente a realidade, dão conta dos elementos que estão na realidade, ainda assim não é verdade que todos eles são equivalentes entre si do ponto de vista da racionalidade. Porque existe um modelo mais econômico, ou seja, um modelo que tem menos elementos nele. O princípio da navalha de Ockham requer que, se você tem modelos concorrentes da realidade, um mais complexo e um mais simples, você fica com um modelo mais simples. Ou seja, que você aceite que provavelmente o mundo funciona da maneira mais simples com que nós conseguimos pensar o mundo. Isso não significa fechar os olhos, tá, gente? Não significa fechar os olhos contra aspectos do mundo que tornam-o muito mais complexo mesmo. Tá? Tipo assim, não significa escamotear informações que de fato estão no mundo, né? Tipo assim, escamotear variáveis que tornam pensar o mundo, qualquer tipo de realidade, seja no sentido físico, no sentido social do termo, não significa escamotear isso. Pelo contrário, você tem que levar em consideração todas as variáveis, todos os dados, todas as informações disponíveis que você tem sobre o mundo. Mas uma vez levadas em considerações esses dados, essas informações, se você tem mais de um modelo explicativo para o mundo, o modelo racional de explicação do mundo, o modelo racional de saber o que é o mundo, segundo a navalha de Ockham, é o mais simples possível. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, quando começo a dar aula sobre ciência. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, eu tenho aqui, né, eu vivo numa era... Não, nem preciso viver numa era pré-moderna. Enfim, eu tenho aqui uma caneta, por exemplo. Eu largo a minha caneta, nós sabemos o que vai acontecer com ela, ela vai cair. Posso fazer isso várias e várias vezes, ela vai continuar caindo. Eu posso pensar que ela cai devido à existência de uma lei universal, que eu vou chamar a lei da gravitação universal aqui, mas poderia chamar de qualquer outra coisa. A existência de uma lei universal que faz com que a matéria no mundo se atraia por mais matéria e que os corpos com mais massa tenham uma capacidade de atração maior do que os corpos de menor massa, e que eventualmente, inclusive, a velocidade com que a aceleração com que essa caneta cai pode eventualmente ser calculada, inclusive, e sei lá, nesse caso chegar à conclusão que é 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, mas nem importa essa conclusão nesse momento aqui, importa só a teoria, a hipótese mais geral. Bom, eu posso fazer essa hipótese aí, ou eu posso aderir a uma outra hipótese, que na verdade, sempre que você larga qualquer tipo de objeto no ar, um conjunto invisível de centenas de pequenos demônios, que não podem ser captados por nenhum tipo de instrumento feito pelo homem, mas centenas de pequenos demônios invisíveis seguram essa caneta instantaneamente assim que eu largo e tentam levar a caneta na direção do inferno, e o inferno fica no centro da Terra. Então esse é o papel desses pequenos demônios, eles fazem isso o tempo todo. É por isso que quando a gente pula, a gente cai novamente, né? Porque a gente está tentando se afastar do inferno, mas esses pequenos demônios vão lá e empurram você de volta na direção do inferno, que fica no centro da Terra. Só que aí você tem um solo e tudo mais, então você não cai, né? E por aí vai. E aí vejam que essa segunda explicação,
que eu utilizei aí, ela é capaz de utilizar, capaz de explicar satisfatoriamente os mesmos fenômenos que são explicados pela lei da gravitação universal, pelo menos dentro do âmbito de influência da gravidade terrestre. Tá? Não vou explicar o movimento dos planetas assim, necessariamente, mas eu posso talvez sofisticar isso, falar de outros infernos, sei lá. Mas dentro do âmbito de influência da gravidade terrestre, vejam que essa segunda hipótese tem a mesma capacidade explicativa da lei da gravitação universal. E da mesma maneira eu poderia pensar aqui centenas de outras explicações para os mesmos fenômenos que são explicados pela gravidade. Por que então apenas a lei da gravitação universal é não só científica, mas inclusive racional? Por que essa segunda explicação que eu dei, embora muito criativa, divertida e tudo mais, mas por que ela é não só não científica, como também não racional? O primeiro e mais importante motivo, e eu vou depois enumerar outros posteriormente, né, como por exemplo a não falseabilidade, mas o primeiro motivo de todos, que deve ser destacado, é que acreditar nessa hipótese das centenas de demônios infinitos que carregam os corpos na direção do centro da Terra, acreditar nisso não é acreditar no mundo possível mais simples entre as hipóteses, entre as possibilidades disponíveis. Você tem vários modelos de mundo, vários modelos de universo que são possíveis simultaneamente, alguns mais simples, alguns mais complicados, mas apenas um deles é o que você poderia chamar de um modelo racional, porque você eliminou variáveis, hipóteses, assim, elementos a mais que não são necessários para explicar o simples fato de que os corpos caem, no caso sobre a Terra, caem na direção do centro da Terra. A pura e simples lei da gravitação universal basta. Você não precisa adicionar outros elementos. Então, são elementos que são excessivos em relação à explicação do que você precisa. Então, qualquer elemento excessivo em relação à explicação do que você precisa é não racional e, por isso mesmo, não científico. Existe outro motivo também, né, para que essa hipótese seja não científica, como eu já comentei, que é a sua não falseabilidade. Né? Então, vejam que eu falei que são demônios invisíveis, né? Então a gente não consegue ver, não consegue sentir, não consegue cheirar, não consegue ouvir, não acrescentei isso, mas posso acrescentar, e que não são detectáveis por qualquer tipo de instrumento humano. Ou seja, eu não posso provar que é mentira essa hipótese. Né? Então, eu posso corretamente bravatear por aí, dizendo assim que não existe nenhuma prova, não posso dizer que eu posso corretamente bravatear por aí, que não existe nenhuma prova de que esses pequenos demônios invisíveis não existam. Mas isso não significa que a hipótese da sua existência é equivalente à hipótese da lei da gravitação universal. Porque a lei da gravitação universal é uma hipótese mais simples, mais econômica, mais elegante, como a gente diz em ciência também, e não necessita de uma série de hipóteses, de uma série de considerações, uma série de na verdade, uma metafísica do mundo, que a teoria dos pequenos demônios invisíveis necessita. Bom, então é bom ter isso aí em mente, e aí eu passo para o passo seguinte, né? Eu estou dando algumas características bem gerais do empreendimento científico, mas vamos falar um pouquinho da comunidade científica. Eu falei que a comunidade científica é aquele grupo de pessoas interessadas nos resultados aqui uma determinada experiência tem, mas não só isso, né, mas que também produzem ciência, né, que também produzem eles mesmos as suas hipóteses, os seus próprios experimentos, produzem e consomem, né, então também tem acesso e tudo mais, né, é uma comunidade que tem um nível de comunicação entre si que trabalha com isso. Vamos dizer assim, né? No sentido mais contemporâneo, né? Tipo assim, é uma parte específica do mundo do trabalho, né? Existe um conjunto de pessoas que trabalha nisso, que trabalha nesse empreendimento de acumulação do conhecimento sistemático, inicialmente do mundo ocidental, depois da humanidade, vamos dizer assim, que está sujeito a determinadas regras. As regras são da publicização, da sujeição à revisão dos pares da comunidade científica, a necessidade de passar por algum tipo de método científico e por aí vai. Só que essas pessoas
não são, a gente não pode postular inicialmente o cientista é a pessoa que obedece tal e tal e tal regra, e isso é um cientista. Pessoas ou cientistas são pessoas concretas, e pessoas concretas obviamente nunca vão equivaler necessariamente a uma determinada caracterização, a uma determinada tipologia que a gente apresentar a priori. Tá? Elas são pessoas que têm as suas próprias, assim como qualquer outro tipo de pessoa, que vai ter o contexto de onde saíram, o contexto em que vivem, as ideias que acreditam previamente, independentemente da ciência, e fundamentalmente o trabalho científico ele é limitado pelas ideologias não científicas dos cientistas. Todos os cientistas, todos os membros da comunidade científica não vivem apenas numa bolha que é a comunidade científica. Logo, eles estão expostos a outras ideias que não são de natureza científica, e isso é totalmente natural, né? Mas eles têm ideias religiosas ou antirreligiosas, ideias políticas, o conjunto de ideias do senso comum da comunidade a qual eles pertencem, de outras comunidades para além da comunidade científica, né? Todos nós pertencemos, em especial no mundo contemporâneo, um conjunto de comunidades que se intercruzam, né? Nós vivemos em uma espécie de intersecção de diversas comunidades. Mas as ideologias não científicas que os cientistas possuem, ou melhor, nas quais eles acreditam, e já vou dar algumas possíveis definições de ideologia, que também é uma palavra que é muito ambígua. Inclusive, eu vou tentar dar um uso bem neutro da palavra aqui, porque existem usos pejorativos, né, dentro da filosofia, né, o seu uso mais comum, né, que é o uso de Karl Marx da palavra, é um uso negativo, né? Mas, para encurtar a conversa, eu vou tentar dar um sentido mais neutro de ideologia aqui, no sentido de um conjunto de ideias, e aí, por exemplo, no sentido de Karl Marx, é um conjunto de ideias que acaba falseando a realidade, porque você vê alguma superfície de certos fenômenos, mas você acaba não entendendo o seu verdadeiro papel em um sistema de dominação econômica, por exemplo. Mas a gente pode diminuir essa definição assim e só pensar em um conjunto de ideias sem os quais você não consegue, você não enxerga a realidade, e esse conjunto de ideias ele é partilhado por outras pessoas que têm uma ideologia semelhante. Tá? Então todo cientista está exposto à ideologia, né? Que é uma espécie, vamos dizer assim, vamos colocar nesse sentido aí, acho que está próximo talvez do Bakhtin, esse sentido que eu estou dando aí, que é lá da filosofia da linguagem, mas seria uma espécie de óculos através do qual você vê a realidade. Você não consegue ver a realidade sem algum tipo de óculos, vamos dizer assim, né? Então, cada ideologia ou cada subespécie de ideologia, vamos dizer assim, né, seria um óculos diferente através do qual você vê a realidade. E esse óculos meio que distorce, ele modifica, ele não... a própria ideia de que a ideologia é uma espécie de óculos, né? E a gente poderia depois entrar em outros debates sobre isso, mas vamos tentar encurtar sempre. Mas a própria ideia de que a ideologia é uma espécie de óculos pressupõe o quê? Que você não tem um acesso direto ao mundo tal qual ele é, a essência das coisas, vamos dizer assim, né? Você sempre vai ver o mundo através do conjunto de ideias, perspectivas, pensamentos, preconceitos, hábitos, assim, hábitos mentais adquiridos por você mesmo, assim, né? Do ponto de vista que você ocupa, da perspectiva que você ocupa. Tá? Ninguém tem uma perspectiva total, globalizante assim, do mundo, no qual você vê o mundo perfeitamente tal qual ele é. Você sempre vai estar vendo o mundo através dos óculos da sua ideologia. Muito bem. Agora, sabermos que todos veem o mundo assim, né, nesse conceito de ideologia, né, porque eu poderia usar, sei lá, um conceito marxista, dizer que alguns têm ideologia e outros não, porque alguns estão na perspectiva do proletariado e o proletariado tem a perspectiva da totalidade, mas vamos sair desse debate e pensar o seguinte, né, todo mundo tem um óculos através do qual enxerga a realidade. Isso tem algo de problemático no sentido, né, de que a realidade das pessoas não vai bater entre si.
certo? Então, se alguém vê a realidade de um ponto X, outra pessoa vê a realidade de um ponto Y, que é oposto ao daquela pessoa X, devido às suas opções, devido à comunidade religiosa que pertence, à classe social que pertence, a outros grupos identitários que a gente possa pensar aqui, gênero, raça e tudo mais, assim. O fato é que essas pessoas, o local, inclusive, né, língua que fala, língua materna que fala em especial, assim, isso também é importante na formação da percepção de mundo. O fato é que a pessoa enxergando o mundo do ponto X não enxerga o mundo do ponto Y. E isso tem consequência, isso tem influência no fazer científico. Porque, como eu vinha dizendo, né, você tem uma comunidade científica que não é feita de máquinas, mas é feita de pessoas. E as pessoas estão sujeitas a essas ideologias e isso vai afetar os seus resultados, né? Algumas hipóteses, por exemplo, simplesmente não vão ser consideradas por alguém por um motivo religioso, ou alguém vai insistir inequivocamente em uma determinada hipótese, mesmo que os fatos mais os fatos mais presentes diante de seus olhos estejam dizendo o contrário, mas a pessoa tenta, né, chegar àquela conclusão que já tinha anteriormente. É o que a gente chama em filosofia de um procedimento ad hoc. Ou seja, você já tem a hipótese na sua cabeça, né, e você quer encontrar o conjunto de dados, de informações e de argumentos que vão provar posteriormente a hipótese que já está montada, a conclusão já está montada para você. Você monta a primeira conclusão e depois é que você monta o argumento. Isso é um argumento ad hoc. Tá? Então, a exposição das pessoas a um ambiente ideológico, obviamente, vai causar isso aí, né? E isso, agora, isso pode ter um grau maior ou menor. Você tem instrumentos para tentar minimizar a influência, vamos dizer assim, da ideologia sobre a ciência. Não quer dizer que você pode chegar a uma ciência completamente pura, porque, inclusive, outra característica da ciência, inclusive, já ia até esquecendo, outra característica da ciência é que é um empreendimento sempre provisório. A ciência não diz o mundo tal qual ele é, em nenhum momento. Isso não é uma pretensão da ciência. Tá? Isso pode ser uma pretensão, sei lá, da religião, de qualquer outra coisa, mas não é uma pretensão científica. Mesmo que haja uma visão ingênua da ciência, às vezes partilhada até por cientistas, inclusive, que às vezes tem uma ideologia cientificista, porque existe uma ideologia cientificista também, mas a ciência não diz como o mundo é. A ciência diz como o mundo parece ser e como o mundo parece funcionar, de acordo com os melhores dados, as melhores informações que nós temos disponíveis. Tá? Esse é a pretensão, ao mesmo tempo a humildade e a pretensão da ciência. Tentar trazer, né, de acordo com as melhores informações e argumentos disponíveis, com os melhores modelos que nós temos, como é que o mundo parece funcionar de acordo com esses dados e modelos disponíveis. Você nunca pode dizer que o mundo é realmente daquela maneira. Isso não faz nenhum sentido se você olha para a história da ciência. Você vê sempre novas e novas hipóteses, novas teorias se sobrepujando às outras, uma sequência de paradigmas científicos sendo derrubados uns aos outros na evolução do pensamento científico, né, tal como, e aí o clássico que mostra essa história, né, que vocês podem consultar depois, é o Thomas Kuhn, né, a estrutura das revoluções científicas, o nome do livro dele, acho que é 1956. Um excelente livro que vai mostrar essa evolução científica e vai mostrar o quanto o fato de os cientistas estarem em comunidades científicas, que, portanto, estão sujeitos a fenômenos sociológicos, psicológicos, antropológicos, políticos e tudo mais, assim, né, como qualquer outra comunidade humana, e muitas vezes faz com que haja, por exemplo, a resistência de cientistas a novos dados que mostram que um determinado paradigma não funciona de acordo com os novos dados, com os melhores dados disponíveis. Então há sempre, por exemplo, a resistência a mudar um paradigma científico, quando estão chegando novos dados que vão se acumulando até que acaba rachando aquele paradigma. Isso de acordo com a história das evoluções científicas, tal qual contada por Thomas Kuhn. Você vai ter narrativas ainda mais radicais quanto a isso. Se for pegar uma visão de ciência como do Paul Feyerabend, por exemplo. Mas vamos
Vamos deixar o Feyerabend de lado por aqui, porque ele ia tornar muito mais complexo esse momento inicial. Bom, do que eu falei da navalha de Ockham, e também levando em consideração, né, as precauções que devemos ter diante do fato, né, de que os cientistas estão em uma comunidade sociológica e, portanto, partilham da ideologia do grupo ao qual pertencem e tudo mais, é importante uma série de cautelas perante o que pessoas membros da comunidade científica fazem, inclusive não só da comunidade científica, mas comunidades aparentadas, vamos dizer assim, a comunidade científica. Que isso aqui é um outro ponto que eu tenho que colocar aqui, que a ciência, os resultados científicos não são partilhados apenas por quem é diretamente parte da comunidade científica, mas também por outros profissionais ou não profissionais, enfim, que têm curiosidade ou necessidade do uso daqueles dados. Então a gente vai ter, por exemplo, uma comunidade que é mais especificamente tecnocientífica, né? Que é a comunidade médica, por exemplo. Então, médicos não são cientistas. Não necessariamente, pelo menos. Né? Você vai ter médicos cientistas que são aqueles que trabalham na pesquisa, né? no desenvolvimento metódico e sistemático de conhecimento sobre doenças, prevenções de doenças, enfim. Mas de uma maneira geral, médicos não são cientistas. Eles fazem uso de conhecimentos científicos no seu trabalho, né, que envolve diagnosticar, prevenir, curar doenças, etc., né, mas lidar com a saúde urbana é uma de várias outras profissões que vão lidar com a saúde humana, né, e voltada mais especificamente, né, para a cura de doenças, etc., assim, da maneira envolvendo uma intervenção cirúrgica, por exemplo, ou medicamentosa, ou o receituário de uma dieta e por aí vai. Enfim. Então, os médicos são pessoas que fazem uso das informações da comunidade que são colocadas à disposição pela comunidade científica, mas não necessariamente são membros da comunidade científica. Isso é um ponto importante para outra discussão que a gente pode tomar posteriormente. Nem sei se a gente vai dar tempo nesse vídeo aqui, posso deixar para um outro momento. Mas porque nem sempre, não só um médico inclusive, não, mas até um cientista, mas especificamente o médico, nem sempre ele vai estar bem informado das melhores práticas científicas. Inclusive, e também não vai estar, nem sempre, não necessariamente, vai estar, não só um médico, mas qualquer cientista ou qualquer outra pessoa, não necessariamente alguém trabalhando em determinado campo vai estar bem informado do que se chama de estado da arte da ciência quanto a um evento ou um problema específico. O que é o estado da arte? O estado da arte é quando a gente fala a ciência tal qual está nesse momento, vamos dizer, o retrato da ciência em algum ponto X, né? O que o conjunto das últimas observações, das melhores observações, revistas pelos pares, nos levam a entender. O que uma revisão disso aí nos leva a entender. Tá? Então, não necessariamente alguém que trabalha em uma área X no dia a dia, no cotidiano, é uma pessoa bem informada sobre o estado da arte no seu cotidiano. Tá? E se a gente pensar em qualquer tipo de profissional, qualquer um de nós vai se dar conta, né, de que a quantidade de pessoas que estão bem informadas, né, que estão sempre se autorreciclando, vamos dizer assim, né, que estão sempre atualizadas quanto às melhores práticas em sua área e tudo mais, é mínima, assim, né, porque isso demanda tempo, isso demanda esforço, né, e isso não é assim uma acusação. Essas pessoas, as pessoas em geral, inclusive, né? Viveriam num mundo ideal se as pessoas sempre estivessem avisadas das melhores práticas, do melhor conhecimento disponível sobre determinadas situações na sua área. Mas o fato é que, por vários motivos, em geral, não estamos. As pessoas de maneira geral. Isso é um ponto que eu tenho que colocar aqui. Uma série de outros pontos que eu tenho que colocar aqui são sobre como identificar alguns procedimentos ideológicos
na comunidade científica. Queria só lembrar, então, né, aliás, antes de falar dos procedimentos ideológicos, queria só relembrar uma coisa aqui, né, porque eu estou falando muito da comunidade científica, mas é preciso lembrar que a própria prática científica como um todo, ela se dá no que às vezes são chamadas de arenas transepistêmicas, né, ou que Bruno Latour, né, que é um filósofo da ciência contemporânea francês, vai chamar de networks. É engraçado, ele é um francês, mas ele gosta de usar um termo em inglês para isso aí, né? Mas o que são? O que são a inclusão, né, dentro da prática científica, de um conjunto de pessoas relacionadas e processos relacionados que não se reduzem à comunidade científica. Incluem outros atores que não a comunidade científica, como inclusive empresários, indústrias, que às vezes têm um peso muito importante, uma influência muito importante nos resultados científicos, e nós temos que levar isso em consideração. Por exemplo, indústria farmacêutica, no caso de toda a ciência médica, a indústria energética da maneira geral, né, e eu penso assim do petróleo e tudo mais assim, como um lobby importante nos resultados da ciência sobre a energia, o agronegócio, por exemplo, quando faz pensar, por exemplo, algum tipo de pesquisa sobre agrotóxicos e tudo mais. Então você sempre tem outros elementos envolvidos que estão financiando pesquisas, por exemplo, que têm interesse em determinados resultados. Eu posso pensar também em estados nacionais e grandes conglomerados, até lobbies pessoais também, enfim. E grandes religiões e por aí vai. Você pode pensar uma série de interesses que interferem nos resultados científicos e aos quais temos que estar atentos. Então não podemos ter uma visão ingênua da ciência, né, como uma visão neutra da realidade. Porém, os procedimentos que a comunidade científica submete, né, como a revisão por pares, né, a publicização dos dados, né, a necessidade de crítica, a falseabilidade e tudo mais, esse conjunto de procedimentos tenta tornar os dados obtidos pela ciência os mais neutros possíveis. O que nós podemos esperar, ou o que podemos, de uma maneira otimista quanto à ciência, se nós somos pessoas que acreditam na relevância da ciência, é acreditar que esse conjunto de procedimentos, de alguma maneira, torna o conhecimento, se não confiável diretamente, pelo menos assim, menos tosco do que um conhecimento que não tivesse passado por esses procedimentos. Então, se a gente coloca em dúvida, e se a gente pode colocar realmente em dúvida, se pode colocar em questão o conhecimento tal qual obtido dentro do empreendimento científico, com maior razão, pelas mesmas razões, inclusive, e por outras adicionadas, a gente pode questionar qualquer tipo de outro conhecimento obtido fora do empreendimento científico. Tá? Então, só para falar aqui, né, que não podemos ter uma visão ingênua da ciência, mas não ter uma visão ingênua da ciência não significa também uma rejeição antimoderna, vamos dizer assim, né, ou anti-cientificista, anti qualquer coisa da ciência, por qualquer outro motivo, inclusive um motivo ideológico. Tá? Bom, e aí eu vou assim, falando sobre ideologia. Tem uma série de procedimentos ideológicos, se a gente quer ter um pouco de mais clareza dentro dos procedimentos científicos estabelecidos pela comunidade científica, que fazem parte da ciência. Existem alguns procedimentos ideológicos que a gente pode identificar não só em ciência, mas em qualquer tipo de discurso, inclusive, né? Identificado lá desde a definição de ideologia pelo Karl Marx, lá na filosofia alemã do século XIX, e por todos os pensadores que trabalharam com esse conceito, e que tem se verificou ao longo do tempo que o discurso ideológico tem algumas características que podem ser identificáveis. Uma das suas características, por exemplo, é o uso de, por exemplo, termos vagos assim, sobre qualquer tipo de coisa, assim, né, que permitem um uso mais estrito ou mais amplo de um termo, por exemplo, de acordo com o que você espera como resultado, né, ou de acordo com o que você prefere que a realidade seja. Tá, né? Isso, por exemplo, se a gente pensar numa discussão sobre
cloroquina, por exemplo, vai ver que há uma grande ambiguidade, em primeiro lugar, com essa palavra cloroquina, que é usada às vezes para falar da cloroquina propriamente dita, e às vezes da hidroxicloroquina, que é uma outra substância, que é uma versão hidroxilada, menos tóxica e tudo mais, mas por ser uma versão não significa que é a mesma coisa. Então tem o uso da cloroquina em um organismo humano tem consequências X, e da hidroxicloroquina tem uma consequência Y. Então, um discurso ideológico, você pode esperar que diversas vezes ele vai voluntariamente, inclusive, explicitamente ou implicitamente, ou voluntariamente, ou involuntariamente até, mas de qualquer maneira vai fazer uma confusão entre esses usos, de maneira a ter o resultado esperado para o seu discurso. Da mesma maneira, a palavra uso aí, né? Tipo assim, uso da cloroquina. Então eu falei da cloroquina, mas a palavra uso. Uso em que situação, por exemplo? É um uso preventivo? É um uso assim que você tem os primeiros sintomas? É um uso hospitalar? É um uso quando você está à beira da morte? Então, é um uso em que tipo de indivíduos também? Indivíduos adultos que possuem uma comorbidade, que é a diabetes, por exemplo, indivíduos considerados saudáveis, a parte a Covid-19, crianças, grávidas. Então, esse tipo de... Quão mais ideológico é um discurso, em geral, ele é mais inespecífico quanto ao que está propagandeando. Tá? Qual posologia, inclusive, e por aí vai. Como que se toma isso aí, né? Através de que via? Você inala, você faz uma nebulização, você coloca por via retal, sei lá. Então, isso tudo é sujeito a dúvidas. Uma outra coisa importante a se colocar é que, em ciência, se algo não está provado, por assim dizer, não há controvérsia científica. É por isso que eu utilizei lá o exemplo dos demônios, que inclusive eu uso há muitos anos, tá? Não pensei esse exemplo agora por conta dessa controvérsia da cloroquina. Há muitos anos, para falar sobre características da ciência, eu uso em sala de aula esse exemplo dos demônios invisíveis. Se algo não está provado, não quer dizer que existe uma controvérsia científica sobre isso. Então, esses pequenos demônios invisíveis que carregam minha caneta na direção do inferno, que é o centro da Terra, não existe nenhuma prova que eles não existem. Porque já na minha própria postulação, na maneira como eu os defini, eu já os defini de uma maneira que é impossível falsear a minha hipótese. Eu já falei, são demônios invisíveis, que eu não consigo cheirar, não consigo ouvir, não consigo ver, e que nenhum instrumento humano é capaz de detectá-los. Então não existe nenhuma prova de que eles não existem. Eu já dei todas as condições para que seja impossível, inclusive, provar que eles não existam. Mas nem por isso há uma controvérsia científica aí. Né? Se não está provado que xixi de cachorro, por exemplo, xixi de gato, sei lá, qualquer outra coisa, não cure Covid, mas não há evidência de que cure, né? Obviamente, né? Que xixi de cachorro cura a Covid, mas não está provado que xixi de cachorro não cura a Covid. Isso, obviamente, é óbvio para qualquer um que ouve isso aí, que isso não configura uma controvérsia. Tá? Então, se você trocar isso aí, né? Se eu trocar esses demônios invisíveis, esse xixi de cachorro, por qualquer outra coisa, por exemplo, por cloroquina, você já vê a natureza pseudocientífica de alguns debates. Portanto, a natureza ideológica de alguns debates. Um outro ponto também do discurso ideológico, por exemplo, é igualar pesquisas qualitativamente diversas como se elas fossem equivalentes. Né? Isso, por exemplo, pesquisas in vitro com testes em humanos. Né? Então, para o leigo, assim, né? E daí? É pesquisa. Não, mas uma pesquisa in vitro, né? Dentro da atividade médica, né? Dentro da pesquisa médica, uma pesquisa in vitro tem uma qualidade muito inferior, né? Na confiabilidade dos seus dados para qualquer tipo de posologia posterior e por aí vai, do que um teste diretamente em seres humanos. Então, por exemplo, no mito fundador lá do uso vou falar de cloroquina, mas você tem um cidadão francês aí que é o Didier Raoult. O Didier Raoult é um cara que cientista, né, que fez um experimento primeiramente in vitro com hidroxicloroquina e azitromicina.
um teste in vitro. O que é um teste in vitro? É um teste feito fora de qualquer organismo. Tá? Tipo, você tem lá uma cultura de vírus, para uma cultura virótica, você tem na verdade que ter onde os vírus se alocarem, porque eles só sobrevivem dentro de células de organismos vivos, né, de organismos biológicos. Mas enfim, aí você coloca lá a sua cultura virótica e coloca a sua substância em interação com aquilo, você vê o que acontece. Só que o que acontece no teste in vitro não necessariamente vai acontecer dentro de um organismo ativo de um ser humano. Né? Por isso que eu falo que o teste in vitro é um teste químico, mais propriamente dito, químico e biológico, né? Enquanto você já está dentro da ciência da vida mais bem configurada, dentro do teste com humanos. Então tem a ver, inclusive, com aquela separação que eu falei lá que se fazia no século XIX, de uma ciência simples a uma ciência mais complexa. Você está dentro de uma ciência mais complexa lá, quando você está lidando com teste com humanos. Então, existe um conjunto de variáveis muito mais indeterminável. Ou, se não é indeterminável, pelo menos um conjunto muito mais complexo, um conjunto mais difícil de prever. A previsibilidade do seu experimento é menor. É por isso que você vai devagarzinho para chegar no teste com humanos, porque vai que você mata alguém sem querer. Né? Então você passa pelo teste in vitro, em geral experimentos com animais, em geral outros mamíferos, né? Ratos, sei lá, macacos, símios, enfim. E, por fim, testes com humanos. Então, você tem, dentro do mito fundador da cloroquina, um teste que envolveu hidroxicloroquina com azitromicina in vitro, que depois esse profissional aí, esse cidadão, Didier Raoult, tentou reproduzir em os seus resultados, né? Aí sim, um teste com humanos, e falseou não, desculpe, ele deliberadamente ocultou alguns dados, né? Tipo assim, ou seja, morreu gente no experimento dele que ele não colocou lá nos dados da sua publicação. Depois ele teve que se reportar sobre isso, né? Ele teve que responder ao conselho médico francês por isso e tudo mais, né? Então configura má ciência ligada à ideologia ou algum tipo de interesse financeiro, né? É difícil pensar em qualquer outro tipo de motivação para ele ter feito essa ocultação de dados nesse segundo experimento, que é muito grave. Né? Então você tem, e depois ele foi obrigado, né, tipo assim, a pedir desculpas publicamente, né, ele fez uma declaração escrita, né, de que não havia qualquer prova, né, de eficácia da hidroxicloroquina ou da cloroquina e tudo mais, mas estava aí já solto o demônio no mundo, vamos dizer assim, né, já tinha dançado um mito fundador que já tinha se espalhado, né, em um conjunto de de narrativas ao redor do mundo, né? E chegamos, no caso, à situação no Brasil. Mas há outras características também que a gente pode identificar em um discurso ideológico, como, por exemplo, deslocar, ampliando ou restringindo conceitos conforme a conveniência. Né, que aí eu não sei, a gente pode pensar inclusive com o que eu já falei, por exemplo, da confusão entre cloroquina e hidroxicloroquina, uso preventivo hospitalar, e por aí vai. Que tem a ver até com o que eu já tinha falado, de tornar vagos nos conceitos e tudo mais. Né? Existe uma outra questão, no caso, que não é do discurso ideológico de uma maneira geral, mas... Aliás, eu só continuando do discurso ideológico de uma maneira mais geral, eu vou tentar reduzir bastante o final desse vídeo, tá, gente? Eu não gosto de ter vídeos de mais de 1 hora, mas uma característica sempre presente, ou que se costuma sempre destacar no discurso ideológico, é, por exemplo, a confusão do todo com a parte e vice-versa, da parte com o todo. Então, você vai ter, por exemplo, eu já vi um argumento contra teoria da evolução, por exemplo, né? Você tem lá na biologia, né, especificamente, né, só para entrar em um detalhe, em um debate completamente outro do que o exemplo que eu estava usando aqui. Você tem, hoje em dia, o conceito de deriva genética. Então, deriva genética é uma maneira de explicar a evolução ou a variabilidade, pelo menos, de indivíduos de uma determinada população, de uma determinada espécie, que não passa necessariamente pela seleção natural, tal qual postulado por Darwin. Tá? Isso não quer dizer que você está fazendo com a ideia de deriva genética, que está havendo um questionamento dentro da comunidade científica
a teoria sintética da evolução, né, que é o que nós temos como paradigma hoje, né, para explicação para a variabilidade de organismos sobre a Terra, nesse momento. Só que no discurso ideológico você pode fazer, por exemplo, essa confusão do todo com a parte. Então, a partir do momento que existe, né, existe registrado, né, existem situações em que a variabilidade genética não é explicada pela seleção natural, né, por exemplo, um fenômeno como o fenômeno da deriva genética. Então, basicamente, sei lá, por algum motivo estatístico qualquer, né, para os elefantes de um lado do rio ficaram mais, sei lá, com a tromba maior, e do outro lado do rio também ficaram com sei lá, com patas mais vigorosas, correndo mais, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, não necessariamente foi devido à seleção natural, você pode ter uma deriva genética aí, né? Simplesmente uma mutação ocorreu de um lado, outra mutação ocorreu do outro lado, né? E não é necessariamente uma mutação que ajuda aquele organismo naquele ambiente, mas se espalhou. Você tem um fenômeno de deriva genética. Então alguém, por exemplo, né, alguém por um motivo religioso, por exemplo, pode fazer um questionamento da teoria da evolução falando, olha, existe tal e tal artigo científico, né, que explicitamente questiona Darwin, prova que Darwin estava errado. E de fato prova que Darwin está errado em uma situação X e Y. Mas não há qualquer crítica à teoria sintética da evolução aí, né? Então você toma a parte pelo todo, né, e confunde o público, em especial o público leigo. E aí tem uma coisa específica da prática médica, nesse caso específico da cloroquina, voltando, né, que é o problema da evidência anedótica. O que é evidência anedótica? É o que vai chamar o médico, em geral, de evidência clínica, né? O que é evidência clínica? O cara vai lá, prescreve cloroquina, vê o resultado, né? Prescreve para 5 pessoas. Assim, pessoas se curam de Covid. Então o médico diz, eu tenho evidência clínica da cura que cloroquina cura Covid. Mas qual o problema que você tem aí? O problema que você tem aí é que evidência clínica não é evidência científica. Porque não é evidência científica, você não está exposto aí à revisão por pares, né? Você está colocando como uma experiência pessoal, né, da sua evidência clínica, né, da sua experiência clínica. E há um problema do viés de confirmação. Né? Principalmente quando a gente sabe o que é o viés de confirmação, é que você sempre tende a aceitar mais os dados, isso qualquer ser humano, tá? Nós temos um fenômeno psicológico que explica isso, nós tendemos a assimilar mais os dados que corroboram as crenças que nós já tínhamos anteriormente. E ao mesmo tempo a gente tende a esquecer, a escamotear, então uma memória seletiva que escamoteia dados que não corroboram aquilo no que já acreditávamos, tá? Então a gente tem um problema aí que é do viés de confirmação. Se você receitou cloroquina para 5 pessoas e as 5 se curaram, você está completamente dentro do que é esperado estatisticamente aí. Porque 85% das pessoas se curam de cloroquina mesmo sem maiores consequências, em qualquer caso. Com cloroquina, com cocô de cavalo, com xixi de cachorro, com pudim de leite, sei lá, né, sem absolutamente nada, com raio de sol, com detergente. Tipo assim, de qualquer maneira você vai ter esse índice de 80%, 85% de cura. Então é perfeitamente razoável, perfeitamente dentro da margem estatística, que 5 pessoas usando a mesma metodologia se curem. E isso não tem essa metodologia, essa posologia da cloroquina não tem absolutamente nada a ver com a cura desses cidadãos. Né? Então, o fato de você não estar passando por uma revisão por pares, né, que você está sobrepondo uma experiência pessoal, que é a sua evidência clínica, as evidências científicas, que aí sim são feitas em pesquisas científicas, que você envolve 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, 400 pessoas que seja, isso é muito perigoso. Tá? E há também dentro da prática médica, em relação a isso, há um abuso, né, de um princípio médico, né, que é o quod abundat non nocet. O que é o quod abundat non nocet? É aquilo que não prejudica, você
pode é melhor abundar, é melhor que tenhamos a mais, né, do que caso não haja nenhum prejuízo quanto a isso, né. Então é o princípio pelo qual você pode prescrever placebo, por exemplo, para alguma coisa, né, tipo assim, o placebo não funciona para nada, mas só a fé da pessoa no placebo pode ajudar, tipo assim, na melhora da pessoa, né. Então, uma série de situações há uma prova, né, de que a pessoa tomando um placebo, ou seja, um remédio que não tem nada a ver com aquela doença, a pessoa está em uma situação melhor do que quem não está tomando placebo, que não está confiando em nada, que não está se fiando em nada, então, né, meio que ela cede mais, tal. Então há um fenômeno aí estranho, né, que até interessante, que deve ser investigado, né, mas que obedece então a esse princípio do quod abundat non nocet. Bom, então por que não receitar cloroquina, ivermectina e outras coisas assim, como placebos, pelo menos? Então, né, tipo assim, não existem pessoas que acreditam nelas, será que não há um efeito positivo? Só que nós temos as evidências científicas que não, certo? Tipo assim, existem as evidências científicas. E primeiro, de não haver realmente, nesse caso aí, uma diferença significativa, né? Tipo assim, você pode colocar, existem pesquisas receitando placebo e receitando hidroxicloroquina para ver a diferença, então você não tem nenhuma diferença estatística relevante. E aí vocês podem consultar agregadores de pesquisas, tá, gente? Não precisa procurar pesquisa por pesquisa. Existem vários agregadores de pesquisa. Você tem o Cochrane.org, por exemplo, né? Vocês vão ver lá, eu não sei na cloroquina, mas vocês vão ver, sei lá, 20 estudos, pelo menos, assim, sobre o mesmo caso, assim, né? Quais são os resultados de todos esses estudos? Então você vai ver realmente o estado da arte consolidado sobre isso. E aí, consultando sobre esse caso específico, você vai ver que não há uma diferença significativa da administração de placebos para a administração de cloroquina. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, você não tem a vantagem palpável dessa administração. E segundo, é porque existem casos de contraindicação de cloroquina que às vezes são sistematicamente ignorados, né? Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe, né? Isso de fato o médico sabe ou deveria saber melhor do que eu, né? Bom, então é isso, assim, né? Então uma coisa que a gente tem que resgatar, então, né, para fechar aqui, né, que quando a gente está lidando com a comunidade científica, ou até uma comunidade não científica, mais ligada à ciência, como a comunidade médica, a gente tem que entender que há um conjunto de regras, valores e sanções em comuns ali que definem aquela comunidade. Tá? E como define qualquer comunidade, do ponto de vista sociológico, é definida assim, né? É um conjunto de pessoas que seguem determinadas regras, determinados valores e têm algumas sanções em comuns. E entre esses valores existem, por exemplo, não só entre médicos brasileiros, mas na maior parte do mundo você tem um conjunto de valores conservadores, por exemplo. Não à toa, entre as primeiras classes profissionais a aderir, por exemplo, ao nazismo na Alemanha dos anos 30 foi a classe médica, por exemplo, né? E existem vários motivos para isso, né? Uma classe que tem um status social consolidado e tudo mais, assim, mas ao mesmo tempo tem um medo de transformações sociais muito bruscas e tudo mais, né? Tem uma tendência a aceitar com mais ardor, né, qualquer tipo de ideologia mais reacionário definida aí, né, com a ideologia que se contraponha a mudanças sociais com mais virulência, com mais violência, né. E há também, inclusive, o medo de sanções comuns, por exemplo, dentro de uma comunidade, por exemplo, um médico que faz parte de um grupo bolsonarista, por exemplo, né, e não acredita na eficácia daquela substância, mas em nome do corporativismo com seus pares prefere se calar quanto ao que não é recomendável sobre aquilo, por exemplo. Bom, mas aí eu estaria entrando em toda uma seara e eu prefiro nem entrar mais nesse assunto. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro isso aí sobre a comunidade científica, a prática científica, a pesquisa científica, né? Então, tipo, são como alguns conceitos básicos dentro da ideia de ciência. Tá? Até mais.